Paulo era um homem de oração. Sua amizade com o Deus eterno leva-nos a desejar o mesmo. Está ao nosso alcance. Olha que boa notícia. Podemos começar hoje mesmo. Uma dessas orações está em Efésios 3, do 16 ao 19. Ela vai nos dizer assim: Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Como eu já citei anteriormente, Paulo era um homem de oração. E suas orações são profundas e o seu amor por Deus vai sendo revelado através dessas orações que estão em vários dos seus escritos. O primeiro pedido de Paulo é que a igreja em Éfeso seja fortalecida com poder mediante o seu Espírito, aqui o Espírito de Deus, no homem interior. A bênção buscada é poder espiritual. Não se trata do poder para fazer milagres espetaculares, mas do vigor necessário para que sejam cristãos maduros, estáveis e inteligentes. Quem dá esse poder é o Espírito Santo. Porém, ele só pode fortalecer aqueles que se alimentam da palavra de Deus e usufruem da atmosfera pura de oração, sendo diariamente ativos no serviço do Senhor. Esse poder se manifesta no homem interior, ou seja, na parte espiritual da nossa natureza. É o homem interior que se deleita, tem prazer na lei do Senhor. É o homem interior que é renovado dia após dia, enquanto o homem exterior se corrompe, como diz a Bíblia. Embora pertença a Deus, nosso homem interior carece de força, crescimento e desenvolvimento. É o primeiro pedido de Paulo. O segundo pedido é que Cristo habite no nosso coração pela fé. Esse é o resultado da força do Espírito. Somos fortalecidos para que Cristo habite no nosso coração. A verdade é que Cristo passa a habitar no crente no momento em que ele se converte. Porém, não é esse o assunto dessa oração. Não se trata aqui de Cristo habitar no crente apenas, mas sim de se sentir em casa. Ele reside permanentemente em todos os crentes. Porém, o pedido de Paulo aqui é que ele tenha livre acesso a todos os quartos e cantos do nosso ser. Que não se entristeça com nossas palavras, pensamentos, intenções e atos pecaminosos. Que desfrute de comunhão ininterrupta com o crente. Assim, o coração do cristão se transformará no lar de Cristo, um lugar onde ele se deleita, tem prazer, como o lar de Marta, o lar de Maria e Lázaro, que eram irmãos, ali na cidade de Betânia. O termo coração indica o centro da vida espiritual, que controla todos os aspectos do comportamento. Assim, o apóstolo pede que o senhorio de Cristo se estenda aos livros que lemos, ao trabalho que fazemos, à nossa comida, ao dinheiro que gastamos, às palavras que falamos, enfim, a todos os detalhes da nossa vida, por menores que sejam. Quanto mais somos fortalecidos pelo Espírito Santo, mais nos tornamos semelhantes a Cristo. E quanto mais somos parecidos com
Cristo, mais ele vai se sentir completamente à vontade no nosso coração. Esse texto de Efésios capítulo 3, especialmente o versículo 18, Paulo, ele utiliza aqui 4 palavras que enriquecem essa oração. Ele diz assim: vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Apesar que Paulo faz essa oração para que nós realmente possamos entender, discernir esse grande amor, nunca sabemos o suficiente. Mas essas 4 palavras que Paulo se utiliza aqui, e eu gosto muito da explicação que o pastor Russell Shedd dá na sua Bíblia de estudo, ele vai dizer assim: as 4 dimensões insondáveis do amor de Cristo, ou as 4 extremidades da cruz. Veja bem que ele vai utilizar essas 4 palavras para ilustrar aqui as 4 extremidades da cruz de Cristo. Paulo utiliza a palavra largura, e ele vai explicar aqui que abrange a todos indistintamente. Nós poderíamos aqui citar o texto de João 3,16, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não é 1, não é 10, não é 20, é todos. Ele deu a vida por todos, para que todos venham realmente a ter acesso ao Cristo que salva, que liberta, que cura, que transforma, que restaura completamente. A outra palavra que ele vai utilizar aqui, o comprimento, abrange todos os tempos, e o texto aqui é que é para todo o sempre. Ele vai utilizar aqui a palavra de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, e eu quero ler aqui para que a gente possa realmente entender o que esse texto está querendo nos dizer. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A outra palavra que ele vai utilizar na sua oração é a palavra altura. Estende-se até ao céu para trazer o Filho amado esvaziado da sua majestade, como diz Filipenses 2, do 6 ao 8, quando ele vai dizer que ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí ele vai dizer ainda que ele se esvaziou e também para onde também nos levará, segundo diz João 14, de 1 a 3, quando ele diz que na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então, vai do esvaziamento até ele voltar de novo para Deus e preparar lugar para todos nós. E a última palavra, a palavra profundidade, que ele suportou o sofrimento infinito para expiar os nossos pecados, como diz 1 Pedro 2, 24, e eu quero ler aqui para que a gente possa entender. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então a oração de Paulo vai nos enriquecer hoje, nós que estamos estudando sobre oração. E Paulo então na sua oração ele clama pela maturidade, a compreensão, para que possamos entender o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Que Deus nos ajude, que seja um dia para orarmos e buscarmos ao Senhor cada vez mais. Amém. Grande abraço da pastora Betinha.